Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Depende daquilo para o que você está olhando. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. A doce história. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos cantaram quando nasceu. Glória ao Senhor, paz na terra, aos homens por quem se deu. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo seu tão grande amor. Quero
para sempre servi-lo, ao meu fiel Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Hoje a menina começa a morrer aos 14 anos de idade, bem como o menino. Você deve entender isto, ouvinte, porque quando Rebeca, a filha do profeta desta era, com 15 anos de idade, insistia para ir tocar rock and roll, que ele levou a mão no cinto, o Espírito Santo lhe repreendeu e disse: não é por aí, em outras palavras. E então ele disse: vamos encomendar a alma desta menina, porque ela está morrendo. Você pode notar que comportamentos são aleivosos. Comportamentos aleivosos e que, infelizmente, estão agradando a grande parte da maioria dos pais, porque eles também se tornaram aleivosos e perderam a noção da vida cristã, do princípio e da ordem cristã, mesmo do bom senso da vida. Então elas estão começando a morrer aos 14 anos de idade. Parece um fanatismo, mas não é. Você pode ter um filho nesta condição, uma filha nesta condição, ou talvez terrivelmente enfermo, fisicamente falando, espiritualmente falando, e às vezes até com um problema já muito sério de enfermidade, de doença venérea ou qualquer outra coisa. A velha mãe, o velho pai estavam ali de pé. O profeta de Deus acaba de sair de uma reunião e aqueles pais o cercaram e disseram: se o Senhor vier orar pelo meu filho, pelo nosso filho, ele viverá. O rapaz tinha uns 17, 18 anos de idade. Ele estava com um cardiograma, uma máquina ali de algum tipo. Ele estava inconsciente já há 2 ou 3 dias.
E aquele rapaz não sabia de nada que estava acontecendo com ele. Estado de coma. A mãe, o velho pai, receberam o profeta de Deus no quarto. E ali ele, o homem de Deus, se ajoelhou. E não fez um sermão, um espalhafate. Ele fez ali uma pequena e simples oração de fé. Nós compreendemos que orar por uma pessoa significa chorar em cima dela, gritar e outras coisas, insistir. Mas nós estamos aprendendo que não é hora para a noiva de Jesus Cristo clamar, mas sim falar. Porque clamas, fala. E o profeta de Deus perguntou àquele pai: o senhor crê em Deus? O velho pai respondeu: de todo o coração. A única coisa que eu quero que o senhor faça é pedir a Deus, e Deus concederá. Então, o profeta de Deus agradeceu pela confiança daquele pai, e ele exclamou assim: que eu nunca traia isso. Colocou a mão sobre o rapazinho e disse apenas: Senhor Jesus, que a fé deste pai, desta mãe se una à minha. E vimos perante o teu trono hoje à noite, nesse instante. Deixa este rapaz viver e não morrer, porque nós cremos em nome de Jesus. E aí então, o pai estendeu o braço da mãe também, do outro lado, e olhou lá aquele pulmão de ferro, uma coisa pela qual aquele rapaz estava respirando ali dentro, uma vida artificial. E ele, com a mão sobre a velha mãe, disse: isto não é a maravilha? Mas quem disse já não foi o pai, foi o próprio rapaz. E aquela enfermeira ficou ali admirada, com aquele bonezinho quase caindo da cabeça dela. Ela olhou por ali e disse: meu senhor, eu não entendo. Como podem agir dessa forma? Veja só, ela ainda não havia entendido. O rapaz estava em coma, colocou o braço com aquela dificuldade toda, colocou o braço sobre a velha mãe e disse: não é isso uma maravilha? E a enfermeira não estava entendendo. Reprovou. A gente pensa que ela vai louvar, não é? Ele pode falecer. E o velho disse: não, meu filho não está para falecer. Ela disse: o médico disse que ele vai morrer. Seja qual for a máquina, quando o coração chega a cair a esse ponto, com esta febre que ele está, nunca se soube na história de chegar a se recuperar. O senhor não pode fazer isso. O profeta disse: nunca me esquecerei da fé daquele velho patriarca. Ali ele sustentou o que estava acontecendo naquele momento.
Ele pertencia ali a um movimento de Simpson. Aproximou-se e colocou suas mãos no ombro. Ele tinha uns 60 anos. Pôs suas mãos no ombro daquela moça, olhou no rosto dela e disse: filha, você está olhando para aquela máquina. É só para isso que você sabe olhar. Você foi treinada para isso. Mas eu estou olhando para uma promessa que Deus disse que Ele faria. Aí então surge-se a grande frase: depende daquilo para o que você está olhando. Eles se abraçavam e se regozijavam ali. Aquilo virou um Pentecostes naquela hora. E os médicos não tiveram que fazer outra coisa senão dar alta para o rapazinho. Eu estou contando esse fato, esse acontecimento, por vocês, minhas mães, meus pais, que estão com seus filhos em quaisquer circunstâncias, mesmo estando bem. Agora, talvez a pessoa estando em coma, estando grave, tem mais chance de Jesus operar por ela. Porque os próprios pais se desesperam. E dependendo do mal, os pais ficam inchados, orgulhosos. Dependendo do mal. Agora, São Pedro, junto com João, disseram àquele coxo que nunca havia andado na sua vida: olhe para nós. Depende do que você está olhando. Olhe para nós significa exatamente: olhe para a palavra. Olhe e tome a sua cruz, seguindo a Jesus Cristo. Andava eu em longa estrada um dia, e nela um peregrino vi, pesado fardo aos ombros eu trazia, a cruz eu bem reconheci. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim: posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim? A cruz de minha vida vou levar, até a coroa receber. O fim dessa jornada perto está, bem logo a Cristo eu hei de ver. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim: posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim? Depende daquilo para que você está olhando. Você tem que saber que do Calvário se obtém tudo o que necessitamos
Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele foi moído por causa delas. Da cruz se alcança o paraíso. Depende daquilo que você está olhando. Não é um credo, não é um dogma, não é o erro do irmão. Você não está olhando, não é para mim. Você está olhando sempre para Jesus. Deus já te abençoou. Deus já ouviu o seu clamor. Agora, lembre-se, aquele velho pai sustentou aquele momento decisivo da cura de seu filho. Faça isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. Vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente.